Povo do campus online, eu quero dizer que é um prazer estar com você aqui nesse momento, nesse segundo culto, no nosso estudo de Midweek, nosso culto de meio de semana, né, onde nós estamos estudando o livro de Amós, e eu estou feliz demais de poder estar entrando dentro da sua casa, talvez agora você assistindo no seu carro, ou talvez dentro da sua condução. A minha oração é que você possa ser abençoado por esse segundo estudo do livro de Amós. Então eu quero dizer para você, muito obrigado, e eu quero te agradecer por você nos receber bem aí dentro da sua casa, onde você estiver nesse momento. Então, eu queria falar com vocês hoje sobre o segundo estudo de livro de Amós, né? Hoje nós vamos falar basicamente entre o capítulo 4 e 5, e eu tenho 4 lições, 4 aprendizados que eu queria tirar e compartilhar com vocês aqui nesse momento, que mexeu demais com a minha vida, e o meu desejo é que você possa ser impactado e que você possa sair totalmente transformado com uma ação de tudo aquilo que nós vamos falar aqui nessa noite. Então, como você já sabe, o livro de Amós, o profeta Amós, ele profetizou num período onde o reinado, o rei, o povo de Israel, ele vivia uma aparente, uma prosperidade, vivia uma prosperidade financeira, econômica, era liderado pelo Jeroboão II, né, e o reinado de Judá por Uzias. Então, aparentemente, era um momento de muita prosperidade, questões econômicas. Então era um povo que vivia de uma maneira bem próspera. Mas Amós, né, um homem simples, um pastor simples, um agricultor, ele foi levantado por Deus para denunciar algumas coisas que não agradavam a Deus. Sabe, uma coisa que eu já tiro de aprendizado aqui nesse momento é que Deus levanta quem Ele quiser para anunciar a sua mensagem. Então eu já quero dizer para você que talvez você fique pensando, eu não sou um profeta, ou eu não sou alguém eloquente, eu não sou alguém que tenho boas palavras, mas o que eu quero te dizer é que Deus conhece o coração e o íntimo de cada um de nós. Então eu já quero declarar sobre sua vida, que se talvez existe alguma mentalidade de dizer que eu não vou ser usado por Deus, Deus talvez nunca vai usar a minha vida, através desse livro de Amós nós podemos ver que Deus escolheu um homem simples para anunciar a tua palavra. Ele não era alguém que era um profeta de ofício, não era alguém de uma família sacerdotal, mas um homem simples do campo. Então isso nos traz uma esperança que Deus quer usar nossas vidas de maneira poderosa, sabe? Tem algumas coisas que eu gostaria de falar com vocês, que eu acho que é de extrema importância, e o primeiro versículo que eu gostaria de falar com vocês aqui nesse momento é de Amós, capítulo 5, versículo 6, que já nos traz uma esperança. Olha o que esse versículo, esse capítulo 5, versículo 6 diz: busquem o Senhor e terão vida. Então aqui já é o primeiro versículo que eu quero ler com vocês, é que busca o Senhor e você terá vida. Vida e vida em abundância. E eu quero tirar aqui os ensinamentos que eu falei para vocês, que eu acabei de falar com vocês, sobre esse período de nós podermos buscar a Deus. É uma mensagem de muita repreensão, de muita alinhamento, mas de esperança para mim e para você. Olha o que eu queria pontuar com vocês logo aqui de início. Um primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês aqui nesse momento é que quando tudo parece bem, mas o coração está longe. O contexto era exatamente esse. Olha o que diz aqui no primeiro versículo do capítulo 4. Diz assim, ouçam esta palavra, vocês vacas de Beçã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. O soberano Senhor jurou pela sua santidade, certamente chegará o tempo em que vocês serão levados como ganchos e os últimos de vocês como anzóis de pesca. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção de Hermon, declara o Senhor. Essa é bem pesado como a maneira como Amós ele inicia
o capítulo 4, ele já vinha dizendo o que aconteceria, ele já vinha dizendo, nós podemos lembrar da mensagem anterior, sobre por 3 transgressões, ou 4, assim será um julgamento sobre a sua vida, sobre a sua cidade, sobre a sua terra, sobre Israel, sobre Judá. E o capítulo 4, ele começa a explorar ainda mais isso sobre a vida de Israel. Então ele fala logo de cara: vocês parecem, sabe, vacas de Beçã. Parece não, é pesado essa expressão. Mas o que Amós ele estava querendo dizer sobre algo que lá em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 14, vai mencionar sobre Baçã, que é um local de muita fertilidade, um campo onde existe muita fertilidade, onde o gado, onde tudo que se plantava, se colhia, dava em abundância. E ele quis trazer essa expressão, né, essa metáfora com as mulheres de Samaria, mas no sentido de que vocês estão enriquecendo, vocês estão prosperando, vocês estão avançando, mas à custa dos oprimidos, vocês estão fazendo da maneira errada, vocês são ricos, vocês são poderosos, vocês estão crescendo, vocês estão desfrutando de coisas maravilhosas, mas da forma errada, da forma ao qual não agrada o Senhor. Então ele usa esse termo para dizer para o povo de Samaria: vocês estão bem, aparentemente vocês estão bem, visualmente vocês estão bem, mas quando parece que está tudo bem, mas o coração está longe. O que Amós está fazendo? Ele está denunciando, porque a casca de fora parece estar tudo bem, mas o coração estava completamente longe do Senhor. Então ele usa essa expressão para que nós possamos entender que nós precisamos ser aquilo que falamos, e as nossas ações elas têm que corresponder com aquilo que eu penso, o que eu medito. As minhas ações, as minhas palavras, todas elas têm que ser totalmente conectadas umas com as outras, sabe? Deus confronta severamente, afirmando que seriam levados como cativeiros. Ele já está dizendo: a maneira como vocês estão agindo, eu vou levar vocês cativos, sabe? As práticas religiosas daquele momento, elas se tornavam vazias e com o coração sem estar voltado para Deus. Deixa eu falar algo para você. Nós precisamos estar bem, sim. Nós queremos sim que você prospere, nós queremos sim que você avance, nós queremos que você tenha abundância, mas que o seu coração esteja totalmente conectado com o Senhor, que o Senhor possa olhar para a sua vida e o que as pessoas veem ao externo, mas o Senhor conhece o seu coração, e que Ele possa se agradar com tudo aquilo que você tem vivido, com tudo aquilo que você tem feito, sabe? A missão de Amós, sabe, de um homem simples, era para confrontar os poderosos e chamar o povo ao arrependimento, chamar eles para que eles pudessem, né? Amós quer nos ensinar que Deus usa quem Ele quer, independente da posição, da classe social, da onde você está, da onde você veio, a sua família, a origem da sua família, não importa. O Deus, Ele quer usar, Ele conhece o íntimo do coração de cada um de nós. Então, às vezes, aparentemente, por fora pode estar tudo bem, mas como está o coração, sabe? Assim como Deus usou Amós, Ele pode usar você que está nos assistindo agora aqui, nesse momento, você do Campus Online. Assim como Deus usou Amós, Ele quer usar a sua vida. Nós falamos num dos domingos atrás que Deus quer fazer que nós sejamos participantes dos seus milagres. Então Ele quer usar a sua vida, Ele quer te levantar como uma boca profética nesse momento para trazer clareza, esperança, paz, até confronto sobre a vida de pessoas, para que eles possam viver o plano que Deus tem sobre a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Sabia que existe um grupo de pessoas que está aguardando você se levantar e se posicionar com o coração certo que você tem para poder abençoar essas pessoas? Tem pessoas que estão aguardando você se posicionar. Segunda coisa que eu queria falar com vocês, que eu tiro de aprendizado aqui, né, nessa exortação, nesse momento de confronto de Amós com o povo de Israel, é que Deus está falando, e eu quero te fazer uma pergunta: você está ouvindo? Talvez você já ouviu aquelas pessoas que falam o seguinte, assim, fala: caramba, eu fui no culto, Deus usou o pregador para falar comigo.
aí você não toma uma posição. Aí você vai para casa, aí você bota uma música e você diz, Deus falou comigo de novo. Aí você encontra alguém no trabalho e essa pessoa é usada por Deus falar a mesma coisa com você, e você fala, nossa, Deus está falando comigo, e a gente às vezes fala isso de uma maneira alegre, dizendo, Deus está falando comigo. Não, a gente precisa entender que quando fala 1, 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, existe alguma coisa de errado. O que significa? Que você não está ouvindo o que Ele está querendo anunciar para você. Então, se Deus está falando, nós estamos ouvindo, porque no capítulo 4, ali, a partir do versículo 6, Deus, Ele anuncia algumas coisas. Talvez nós pensamos assim, tudo de ruim que acontece na nossa vida é o inimigo. Deus envia algumas situações para chamar a nossa atenção para Ele, para trazer Ele novamente para nós, para que nós possamos olhar para Ele novamente. E ali no capítulo 4, a partir do versículo 6, ele começa a enviar algumas calamidades, né? E ele primeiro, no versículo 6, ele envia fome. Olha o que no versículo 6 diz: fui eu mesmo que dei a vocês estômago vazio em cada uma das suas cidades, e falta de alimento em todo lugar. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. E ele vai decorrendo nos outros versículos, ele envia pragas, destruição. Cada evento ele tinha um propósito, chamar a atenção do povo para voltar para ele novamente. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui? Deus não está querendo nos condenar, Deus está querendo nos chamar para próximo dEle, mas Ele vai usar o que Ele precisa para atrair a nossa atenção. Talvez você hoje está aí pensando assim, mas tem acontecido tantas coisas ruins na minha vida, tem acontecido tantas desgraças na minha vida. Talvez você já parou para pensar que seja uma grande oportunidade de você voltar para o Pai, de você se reconciliar com o Pai, de você voltar a desfrutar, a viver tudo aquilo que Ele já tem preparado para a sua vida. Talvez a gente olhe só com um lado negativo, mas nós precisamos aprender uma coisa que as Escrituras diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Se você tem a convicção no seu coração que você ama a Deus, entenda, tudo que você tem vivido é para cooperar com o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Então, ele começa a falar essas coisas e ele vai abrindo ali e fala, não, eu estou enviando e vocês continuam, vocês não se voltam para mim. No versículo 11, no capítulo 4, no versículo 11, ele diz, destruí alguma das suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra, ficaram como um tição tirado do fogo. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Sabe, repentinamente o Senhor está dizendo, olha, eu estou fazendo isso, mas vocês não voltem. Não endureça o seu coração. Hoje, Deus não resiste um coração aquebrantado e contrito, mas Ele resiste um coração orgulhoso, um coração altivo. Então, é momento de nós voltarmos para o Pai. Deus está falando com você, é a hora de você ouvir e tomar uma ação na sua vida. No versículo 12, no próprio capítulo 4, ele diz algo que também é chocante. Ele diz, prepare-te para te encontrares com o teu Deus. Sabe, essa frase, ela não é apenas um aviso, mas um chamado para despertar, um despertar espiritual. Sabe, eu não sei se você já ouviu, quando eu me converti, tinha uma pessoa que ela falava assim comigo, se você não for para Deus por bem, você vai por mal. Eu, na época, não conhecia muitas coisas, eu falei assim, está repreendido, sai para lá, como assim você está jogando praga na minha vida? Não, mas hoje nós conseguimos entender que Deus tem a sua maneira de chamar os seus, e talvez a única forma que a gente consegue entender e ouvir é talvez de alguma situação difícil, talvez através de um momento de crise, talvez através de um momento que nós nunca gostaríamos de passar, mas é a forma como Deus nos atrai para Ele. No versículo 13, no próprio capítulo 4, diz assim, aquele que forma os montes, que cria o vento e que revela os seus pensamentos, ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa sobre as montanhas da terra, Senhor, Deus dos exércitos, esse é o meu nome. Ele deixa o recado, eu estou falando.
E eu queria dizer para você, Deus está falando, você está ouvindo. Pare de querer, deixa Deus confirmar mais 1, 2, 3, 4 vezes. Se Deus disse, você sentiu no seu coração, não endureça o seu coração, dê a resposta que Deus espere da sua vida, sabe? Tem um grande pregador do século de 1741, tem uma pregação muito famosa dele, o pregador, um pecador na mão de um Deus irado, que a frase dele, ele diz, eu acho impactante, que ele diz o seguinte: pecadores nas mãos de um Deus irado não tem outro refúgio senão a misericórdia de Cristo. Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você tem respondido às disciplinas de Deus? Mas talvez você fale assim para mim, pastor, mas hoje nós estamos no Novo Testamento, nós estamos no tempo da graça. Olha o que Hebreus 12, versículo 11 diz: nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que ela é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitadas. Toda disciplina, toda exortação, todo ajuste, de primeiro momento, não é confortável. Ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas se nós abrirmos o nosso coração para entender, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã que está aqui no campus online. Se Deus quer te disciplinar, se Deus está te disciplinando, se Deus está botando alguns ajustes, não endureça o seu coração. Fale, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? É algo que eu aprendi na minha vida, e isso tem facilitado demais para que eu possa continuar avançando nos planos que Deus tem sobre a minha vida. Então, toda disciplina, todo ajuste, não endureça o seu coração, não rejeite a voz do Senhor. Diga, Senhor, eis-me aqui, o que eu preciso aprender, o que eu não estou enxergando, amplie a minha visão, faça eu enxergar, coloque pessoas do meu lado para me sacudir, me saculejar e dizer, ei, sai daí que você está andando pelo caminho errado, para que você possa viver tudo o que o Senhor tem sobre a sua vida. Segunda coisa é que eu queria falar com vocês é quando o culto não agrada a Deus. Quando o culto não agrada a Deus. Ali no capítulo 5, no versículo 21 ao 23, diz o seguinte: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, não me agradei deles. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afaste de mim o som das suas canções, não ouvirei a música das suas liras. Sabe, uma coisa que nós aprendemos que eles faziam naquele momento, cultos solenes, faziam coisas incríveis, momentos poderosos aos olhos humanos, ofereciam ofertas extravagantes, faziam coisas além da normalidade, mas isso tudo às custas dos oprimidos. Oprimidos, se você pegar lá o capítulo anterior, da mensagem anterior, você vai ver que eles vendiam os pobres a troca de sandálias. Eles simplesmente menosprezavam, e isso não agrada o coração de Deus. Talvez você diz, eu estou prestando o melhor culto ao Senhor, eu estou prestando a minha melhor adoração ao Senhor, mas isso tem agradado a Deus? Isso agrada a Deus? O que nós precisamos fazer é entregar a nossa vida, a nossa adoração, e que isso chegue como um cheiro suave às narinas do Senhor. Então, eles estavam fazendo rituais, eles estavam fazendo tudo aquilo que eles achavam ser certo, mas não agradava a Deus, porque enquanto eles faziam tudo isso que aparentemente era bem aos olhos deles, né, existia a opressão e muita ganância, e a idolatria prevalecia, porque naquele momento, e você pode ver no capítulo que a idolatria prevalecia, a ganância prevalecia, a injustiça prevalecia, né, tudo isso sobre as custas dos mais desfavorecidos, menos favorecidos. Olha o que diz Mateus, capítulo 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é
pesado até um pouco, porque às vezes o que nós estamos verbalizando, Senhor, vocês estão verbalizando algo que o seu coração não está em mim. Sabe, então quando naquele momento que nós estamos adorando a Deus, ou então cantando, a gente está cantando com os lábios, a gente está honrando a Deus com os lábios, mas o nosso coração está totalmente longe dele, e o Senhor é aquele que conhece o nosso íntimo, Ele conhece o que tem dentro de nós, Ele sabe quando é uma adoração verdadeira e sincera. Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o seguinte, fazer assim: Deus, que o meu culto, a minha adoração, o meu serviço, o que eu faça, agrade ao Senhor. A minha preocupação é que o Senhor esteja alegre e satisfeito com aquilo que eu tenho entregado ao Senhor, aquilo que eu tenho feito pelo Senhor, o que eu tenho feito através do Senhor, sabe? Olha o que Deus espera de nós no próprio livro de Amós, no capítulo 5, versículo 24, ele diz assim, ó: em vez de vocês ficarem fazendo essas coisas todas aí, que o seu coração está totalmente longe, o que eu espero de vocês é que vocês corram a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Sabe o que Deus espera de nós? Ele espera que essa justiça, essa retidão, ela flua como um rio. A palavra diz o quê? Fluirão rios de águas vivas que brotarão de dentro de vocês. O que Deus quer e espera de nós é algo que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, que o que está do lado de fora é simplesmente reverbera o que está dentro do nosso coração. Então é isso que Ele espera de nós, que nós sejamos alguém que flua como um rio, que venha constantemente e trazendo restauração. Olha, deixa eu já declarar algo sobre sua vida. A restauração está chegando sobre sua casa agora nesse momento. O rio vai começar a fluir dentro de você. Esse rio de águas vivas vai fluir dentro de você, e a adoração, ela vai sair do seu interior e vai agradar a Deus de uma forma ao qual você nunca imaginou, e você vai viver sua vida totalmente voltada para aquilo que Ele já tem preparado para você. Sabe, Deus não se agrada de sacrifícios sem justiça. Ele requer que andemos em humildade, praticando a misericórdia. Olha o que 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 diz: porém Samuel respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Sabe, o que o Samuel está dizendo? Olha, talvez eu não estou muito preocupado o quanto que você vai ofertar, o quanto que você vai se sacrificar. O que eu quero é que você obedeça. Deus, Ele espera mais a nossa obediência do que o sacrifício que nós fazemos. Então, o que eles faziam grandes festas, levavam grandes ofertas, mas o que Deus esperava deles é que eles obedecessem. Deus estava o tempo inteiro dizendo: eu estou fazendo isso e vocês não voltam para mim. Eu estou causando isso e vocês não voltam para mim. Então, o que Deus espera de nós é que nós possamos obedecer, né? Não que Deus se agrade mais dos nossos sacrifícios. Talvez alguns de nós falem assim: mas eu me dou tanto, eu me sacrifico tanto, eu faço tanto. Aonde Deus só está falando assim: olha só obedece o que eu estou mandando você fazer. Se eu estou falando para você ficar, fica. Se eu estou falando para você ir, você vai. Se eu estou mandando você fazer isso, você faça. Eu não quero saber, nós somos especialistas em querer criar um cenário para poder convencer Deus. E o que Deus quer é que fale assim: só me obedeça, só me obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. E uma pergunta que eu quero fazer para você fazer essa reflexão: como a sua adoração está fundamentada na verdade? Sabe, eu queria te perguntar: você tem praticado essa justiça no seu dia a dia? Você tem olhado para os menos favorecidos? Você tem sido alguém assim que, sim, nós queremos, e eu creio que você quer também ser alguém que tenha grandes resultados na sua vida, mas isso a qualquer custo? Não, é a maneira que Deus determinou para você, tem que ser da forma correta, sempre ajudando os próximos, fazendo aquilo que o Senhor quer que você venha fazer. E a quarta e a última coisa que eu queria falar com vocês aqui nessa noite, que é uma mensagem de esperança, que é o primeiro versículo que eu li para vocês: busquem a Deus e terão vida.
Eu quis voltar aqui no versículo, por quê? Porque diante de uma mensagem ao qual Deus estava falando para o povo de Israel, e eu queria trazer isso para os nossos dias, talvez você, mas eu estou no momento que eu não estou obedecendo Deus, mas eu estou no momento de que talvez a minha adoração não esteja chegando ao coração de Deus, mas eu quero te trazer uma esperança. Busque a Deus, escolha a vida e corra para Deus agora. Chegou o momento de você voltar correndo para os braços do Pai. Olha o que diz aqui no versículo 4. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: busque-me e terão vida. Vida e vida em abundância. Eu já quero declarar sobre você, hoje chegou o momento de você buscar a Deus, e a vida chegou também sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que você puser as mãos, porque você hoje vai tomar uma decisão de escolher a vida e correr diretamente para Deus, sabe? Deus está clamando para o povo abandonar os falsos altares, que se você olhar o versículo 5, vai dizer: não busquem em Betel, nem vão a Gilgal, nem façam peregrinações a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzido a nada. Então ele diz: não faça essas coisas, não fique buscando coisas aonde você não precisa buscar, busca a mim. O recado de Deus para mim e para você hoje, nesse momento, é: me busquem e vocês terão vida. Não tentem buscar essa vida em outros lugares, mas busque essa vida em mim, sabe? Outro conselho que ele acaba nos dando no versículo 14 é que diz assim: busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês conforme vocês afirmam. Então o que ele nos diz? Me busquem, mas também busquem o bem. Não fique maquinando mal, não fique tentando se vingar, sabe? Tem algumas canções que é umas canções meio vingativas, a gente canta como se a gente estivesse falando uma coisa mais certa da face da terra. Não, busque o bem, pratique o bem. Não, a gente não tem controle. Deixa eu falar uma coisa para você: a gente não tem controle com o que fazem conosco, mas a gente tem controle como nós vamos responder isso, como nós vamos reagir a isso. Então eu quero dizer para você: busque o bem, busque o bem. Se fizeram mal com você, não importa, faça o bem, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. E eu queria ler aqui com vocês o último versículo para que nós pudéssemos orar, que é um versículo que marcou a minha vida, marcou inclusive a minha vida na chegada aqui na Ilã, há praticamente 4 anos atrás, que é Mateus 6,33, que diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas em vocês. Hoje é o momento de nós buscarmos a Deus e encontrar a vida. Talvez hoje você está passando por um momento bem difícil. Talvez você diz: pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe a dificuldade que eu estou enfrentando. Realmente eu não sei, mas o Deus que eu sirvo, e eu creio, o Deus que você serve, Ele sabe, e o que Ele está dizendo para nós aqui nesse momento é dizer assim: me busca que você vai encontrar a verdade, me busca que você vai encontrar a vida, me busca. Nós não precisamos fazer como o povo de Israel. O que nós precisamos tirar de aprendizado? Deus deu um recado para o povo de Israel, mas eles decidiram recusar os avisos de Deus. Mas hoje nós, como um povo, como alguém aqui que aprende com as Escrituras, não vamos cometer o mesmo erro. Nós vamos nos voltar para Deus, nós vamos buscar a Deus, porque nós vamos buscar em primeiro lugar, porque as demais coisas serão acrescentadas. Nós seremos aqueles que vão praticar injustiça, não seremos aqueles que iremos oprimir os mais necessitados, nós seremos aqueles que vamos ajudar o próximo, sabe? E eu queria orar com você aqui nesse momento. Eu queria que você que está aí, talvez você está dirigindo, se você conseguir parar um pouquinho só. Talvez você que está aí fazendo as suas coisas agora na sua casa, queria que você pudesse parar um pouquinho, e que se você pudesse fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Talvez você está em casa, tenha essa liberdade de se ajoelhar, né, e ficar à vontade, porque eu queria falar algo com vocês aqui nesse momento. Porque o que Deus está fazendo? Deus está clamando.
Para cada um de nós hoje, Ele está dizendo assim: me busque e vocês vão ter vida. Me busquem que vocês vão ter vida. Não endureçam o seu coração, mas que nós venhamos reconhecer o que nós temos falhado, aquilo que nós temos colocado no lugar aonde é adoração a Deus, aonde agrada a Deus. E eu queria te fazer um convite hoje, nesse momento, você agora, nesse momento, que você pudesse falar assim: Senhor, eu sou essa pessoa. Eu quero te buscar, Senhor, eu quero encontrar vida. Eu tô morto em várias áreas da minha vida, mas hoje o Senhor marcou um encontro com você para trazer vida e abundância para você. Então, se você hoje é alguém que diz assim: eu tenho andado tão endurecido com o meu coração, mas hoje eu recebo essa mensagem diretamente do céu para a minha vida, e que eu possa receber essa oração junto comigo. Então, eu queria que você orasse junto comigo. Eu queria que você agora começasse a se arrepender dos seus pecados. Aí onde você está, começa a falar: Deus, eu me arrependo. Deus, eu não quero mais praticar isso. Deus, isso não, eu quero buscar o seu reino. Deus, eu quero buscar o Senhor, porque eu quero ter vida e abundância, sabe? Então, eu queria orar com você. Feche seus olhos, que eu quero orar com você nesse momento. Diz assim comigo: Senhor, eu reconheço todos os meus pecados. Senhor, eu reconheço que eu tenho negligenciado a sua voz. Eu reconheço que por fora aparentemente está tudo bem, mas o meu coração está totalmente longe, e hoje eu quero voltar para os teus braços, Senhor. Então, Senhor, eu quero que o Senhor me receba. O Senhor pode me receber, sabe, com o coração aberto. Deus é um Deus que nunca esqueceu de nós. Ele está sempre aguardando a nossa volta, e chegou o momento de você voltar. Então, você fazendo essa oração, eu queria que você repetisse comigo essa oração, dizendo o seguinte: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor nesse momento, e eu quero me reconciliar com o Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Faz de mim a sua morada, porque eu sou seu, o Senhor é meu. E a partir de hoje eu quero prestar um culto, eu quero prestar adoração, eu quero ser alguém que agrade ao Senhor. Então tudo aquilo que me afastava do Senhor, hoje eu quero me afastar e dizer: isso não pertence mais sobre a minha vida. E eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, você aqui do Campus Online, eu tenho certeza que você vai viver coisas poderosas, coisas incríveis, e através da sua vida pessoas serão alcançadas. E eu queria te pedir uma coisa: se essa mensagem tocou o seu coração, se essa mensagem ministrou o seu coração, envie para mais pessoas, compartilhe com mais pessoas, para que essas pessoas possam buscar a Deus e encontrar a vida, sabe? Então, você aqui desse Campus Online, mais uma vez eu quero dizer muito obrigado por me permitir entrar na sua casa, entrar aí no seu tablet, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver assistindo ou ouvindo. Obrigado, e tenha certeza que esse campus online é um campus onde o pastor Paulo Negrão, com toda a sua equipe, tem feito um trabalho incrível, e nós temos visto o resultado de pessoas sendo alcançadas para o reino de Deus. Então, se sinta abraçado, se sinta amada, se sinta amado aqui nesse momento, porque esse é o nosso desejo, que você possa ser alcançado e que você possa viver a plenitude do que o Senhor tem sobre sua vida. Eu queria te abençoar nesse momento, para nós encerrarmos o nosso culto, e eu espero que você possa ter sido abençoado aqui nesse momento. Levante suas mãos, que eu quero te abençoar. Pai, nós te rendemos graças nesse momento, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque nós nos sentimos totalmente amados, por nos sentirmos exortados, porque quem exorta ama, e nós nos sentimos totalmente amados pelo Senhor. Então, nesse momento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja comigo e com você, até que Ele venha. Vão com Deus e até a próxima. Tchau. Uau, que palavra nós fomos ministrados agora! E para alcançar o máximo de números possíveis, não esqueçam de compartilhar o nosso link nos seus grupos de WhatsApp, do trabalho, da faculdade, nos seus stories do Instagram também. Para você que é visitante aqui, nós queremos te receber. Coloque aqui no nosso chat, sou novo aqui, para a nossa equipe estar entrando com você. Lembrando que a nossa igreja, ela funciona de forma online normal. Nós temos cursos, o curso Ondas, para você estar conhecendo um pouco mais da nossa igreja, e pastoreamento também. E agora eu tenho um aviso para o Raise. Tem o Raise aí?
neste sábado, dia 14, nós temos a nossa conferência Raise com o comediante Douglas de Lima. Então não perca, hein? Vai ser um momento incrível. Tenha uma semana abençoada. Amando Deus, amando você. Ilan.